Então, meus amores, vamos agora para a nossa última aula do dia, que é da Escola da Inteligência, certo? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Na aula anterior, vocês ouviram a história de Cacá e de Galá aprendendo a se valorizar e a valorizar o outro. A prof deixou então para vocês algumas atividades para vocês fazerem. E hoje nós vamos dar continuidade na aula 4, aprendendo a superar a inveja, e nós vamos entender aí o que significa. Qual a diferença entre a vontade de ter algo e sentir inveja? Geralmente a gente diz assim, inveja, que palavra feia, que coisa feia, né? Realmente a gente, quando fala em inveja, a gente já pensa assim que é algo negativo e não deixa de ser, tá? O que nós precisamos aprender é a diferenciar o que é inveja, o que é vontade de ter. Então, porque às vezes aí vocês ainda são crianças, né? Quando um amiguinho compra um estojo de um jeito, vocês querem ter igual. E isso não pode ser caracterizado como inveja. Inveja, então, é eu querer ter algo que o outro tenha e não querer que ele tenha, compreende? Por exemplo, se eu tenho um estojo bacana e uma minha amiga quer ter uma igual a mim, isso não é inveja, isso é querer ter. Mas a inveja seria se ela quisesse somente ela ter e eu não, ok? Então, esses sentimentos também nós precisamos cuidar deles. Se preocupar, eu estou tendo inveja ou estou tendo apenas a vontade de querer ter? Aí, meus amores, vocês vão seguir com umas atividades para a gente pensar mais sobre isso, tá? E na página 99, vocês podem ler, lá tá explicando direitinho isso que a prof acabou de dizer, tá? Desejar ter é quando você se esforça, treina e se empenha para conquistar algo que você ficou feliz em ver o outro ter. Já o invejar é quando você não aceita que o outro tenha algo, quando você não aceita que o outro ganhou, quando você deseja que o outro perca, ainda que você não ganhe nada com isso. Deu para entender a diferença? Quando a gente torce para o fracasso do outro. Numa disputa aí de futebol, em algo semelhante a isso, que você não quer que o outro ganhe de jeito nenhum, que o outro seja elogiado, que o outro seja amado. Então, aí sim é a inveja, ok? Então, vocês leiam que aqui na página 99 está dizendo. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. E nós vamos pensar sobre isso juntamente com toda a classe, certo? Então, nós vamos analisar e pintar as cenas que mostram as atitudes que representam o desejo de ter algo e aquelas que representam a inveja. E para concluir a atividade, pense e escreva sobre cada situação. Aí na página 100, que é a imagem que vocês estão vendo na tela, olha lá, atenção, vamos pensar? Então, na situação 1, está dizendo aqui assim, olha, toda a classe da dona Miranda estava feliz por poder participar do campeonato de natação. Todos treinaram muito. Quando o juiz deu a largada, Carol e Camila, duas participantes, estavam muito preparadas, pois haviam treinado bastante. Mas Camila foi mais rápida e venceu. Pinte a situação em que Carol demonstra uma atitude inteligente com relação à sua classificação no campeonato de natação. Então, pensando no comportamento de Carol. Olha lá. Camila é que chegou na frente, tá ali na ilustração, é a número 1. A Carol, olha o balãozinho lá, ela pensando. Você ganhou por sorte, eu sou melhor que você. Essa é uma atitude que ela demonstra querer ter
ou invejar? Aí tem a perguntinha embaixo onde vocês vão pintar ou responder. Carol, que chegou em segundo lugar, está aplaudindo Camila, que foi vencedora? Ela está aplaudindo, gente? Qual é a posição que ela está ali? Essa é uma atitude inteligente? Por quê? Tá? Então, olha só. Pinte a situação em que Carol demonstra uma atitude inteligente. Ela está demonstrando uma atitude inteligente aqui? Sim ou não? Tá? E essa é uma atitude inteligente por quê? A prof sabe que vocês vão saber responder, ok? Aí, aqui a prof não colocou na imagem, mas na página 101 tem, continua lá, olha só. Carol, que chegou em segundo lugar, está aplaudindo Camila, que foi vencedora. Essa é uma atitude inteligente? Por quê? Aí, olha só, ó, o balãozinho do pensamento da Carol. Da próxima vez eu vou treinar mais para ganhar, mas hoje a Camila foi a vencedora e merece meus aplausos. Então, lá na situação 2, aqui vocês podem colorir, porque aqui ela teve um pensamento saudável, né? Um pensamento inteligente, certo? A terceira situação também está dizendo assim: a Camila aqui, olha só, pinte a situação em que Camila, ao vencer a competição, teve uma atitude inteligente e não menosprezou Carol por não ter chegado em primeiro lugar. Vê se o pensamento que ela teve aí foi inteligente. Eu sou melhor que a Carol. Ela é uma perdedora, nem sabe nadar, ha, ha, ha. É inteligente esse pensamento, meus amores? Então, a prof já está dando uma dica. Então, vocês vão responder. Camila, a menina vencedora, está sabendo valorizar Carol, que chegou em segundo lugar? Com aquele pensamento, com certeza não. Essa é uma atitude inteligente? O que vocês acham? Respondam lá, certo? E daí, na situação 4, estão Carol e Camila comemorando. Olha só o que a Carol diz. Puxa, a Carol deu o melhor de si na competição. E a Carol, por sua vez, está dizendo para Camila: parabéns, você deu o melhor de si, você foi muito bem. Aqui merece ser colorida essa imagem? Com certeza, né? Então, daí vocês vão colorir as imagens que demonstram pensamentos e atitudes inteligentes e vão responder a questão, certo? Vamos seguir então. Aqui, tá, meus amores? Olha lá, vejam bem. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês terminaram a segunda lição. E se vocês terminaram a segunda lição, o que nós podemos fazer hoje? Colorir a segunda estrela, certo? E vale muito a pena relembrar que nós aprendemos a desenvolver uma relação saudável quando aprendemos a nos valorizar e a valorizar o outro, independente se estivemos no primeiro lugar, no pódio ou não, certo? Então, ei, um mundo em que todos pensem assim é muito melhor para se viver. É ou não é? Olha a fala do Diga lá. Puxa, eu achei muito importante aprender que ser o melhor é dar o melhor de nós mesmos. É, diga lá, diz a onça Sassá. O importante é poder participar. Quando participamos de um jogo, aprendemos muito e isso é uma grande lição. Eu desejo, ó, o javali falando, eu desejo conquistar muitas coisas, mas preciso aprender a valorizar os meus amigos quando eles ganham de mim. Olha a fala do Totó. Eu aprendi que aprender a perder é tão importante quanto aprender a ganhar. Lembra, a prof sempre fala isso para vocês. O importante é vocês se divertirem, é vocês participarem do jogo, da brincadeira. O final, o prêmio é uma consequência, mas você saber lidar também com aquele momento de frustração ou por não ter chegado em primeiro lugar,
demonstra que você é inteligente, é saudável, inteligentemente falando, certo? E aí, o de Galá não, o sapo babá, ele vem dizer assim, olha, quando ajudamos nossos amigos a ganhar, também somos vencedores, certo? E para finalizar, o Corujão, né, o nosso querido professor, diz assim: querido aluno, não se esqueça de pintar mais uma estrela por tudo que aprendemos nessa lição. Certo, meus amores? Correm lá colorir a estrela de vocês. Beijo no coração e até amanhã.